Muito bem, então depois dessa grandiosidade de palestra e distribuição de conhecimento modernista, vamos ver como é que isso funciona astrologicamente, porque afinal de contas é isso que interessa pra gente, entender como que funciona a arte na astrologia. E a gente também vai ver o que estava acontecendo no mapa do Brasil naquela época. Inclusive sobre o mapa do Brasil eu tenho curiosidadezinhas pra gente poder entender como funcionam as coisas, porque vocês vão encontrar duas versões de mapa do Brasil. Eu vou explicar isso para vocês já já. Bom, como todo mundo já sabe, né? O signo que é o signo artista. Tem mais de um. Peixes, Libra, Touro. Peixes. O quê? Peixes, pode ser peixes, pode ser Netuno. Libra. Cada um deles tem uma expressão diferente de como vai fazer essa arte ali. Lembrando que a gente vai estar falando do conceito do signo e não das pessoas do signo. Lembra que eu sempre falo isso, né? Toda vez que a gente estuda astrologia, a gente tem que pensar. Se eu estou falando, porque peixes é assim, peixes é assim, peixes é assim. Aí a pessoa vem falar, eu sou de peixe, eu não sou assim. Aí eu não estou falando de você, inferno de pessoa, estou falando do signo. Então toda vez que a gente estuda o signo, eu estou falando do signo, não estou falando da pessoa. Então, os signos artistas, potencialmente artísticos, são peixes, mais peixes e leão do que os outros, tá? A maneira como o touro ou libra tem para expressar a arte é bastante diferente. E acho que o propósito de ambos são bastante diferentes. O leão tem essa coisa da questão de explorar a arte, mas ele tem um negócio do leão dele gostar do holofote, né? Mas isso não quer dizer que vale menos a arte, isso não quer dizer que tenha menos potencial artístico, menos insights, menos intuição, não é isso. É que o propósito é diferente. E é por isso que eu vinculo mais a arte no sentido da arte mesmo, essencial, de você criar alguma coisa com o signo de peixes. Porque o signo de peixes é a interligação que a gente tem entre o consciente material, é o que a gente pensa, o que a gente põe, o que a gente estrutura, com o que é divino. Ele é a ponte. O signo de peixes é a ponte entre o divino e o nosso material aqui. Então, no meu ponto de vista, na minha experiência, o signo de peixes é o signo que está mais ligado com a tradução do divino para uma linguagem que seja mais física para a gente. Ao mesmo tempo, essa linguagem divina, ela é acessada através de várias outras habilidades ali. Tem o cogumelinho, né? Tem o chá de ayahuasca, tem a meditação, tem a oração, né? Tem todas essas outras coisas que são ferramentas que a gente tem, ferramentas que a gente tem para poder fazer com que a nossa mente se expanda e de alguma maneira diminui a nossa capacidade ou a nossa necessidade de matematizar as coisas e colocar dentro de caixinhas, e a gente consegue encontrar a nossa conexão com o que a gente... O nosso consciente, ele barra muita coisa, né? Então, o nosso consciente barra as coisas, né? Então, quando a gente usa essas expressões, esses subterfúgios, a gente consegue desmontar esse consciente que pretende, né? Ele engana, a nossa cabeça acha que quem controla as coisas somos nós, a gente não controla nada. O que controla é o inconsciente. Isso a gente tem várias explicações, inclusive fisiológicas, para isso acontecer, que depois a gente pode entrar em mais detalhes aí se vocês quiserem. Então não é só o signo de peixes, mas a gente também tem o planeta Netuno, que nessa época aqui estava ali na beirada da descobertura. Foi 1700... Eu não lembro direito qual foi o ano que descobriram o Netuno, mas estava ali no meio do caminho. A cara da... Quem está acostumado a ver ali, ó. Eu não sou, eu pensei com medo. Vamos ver isso hoje, então. Então, o que a gente vai pensar nessa história toda? Toda vez que a gente for analisar um mapa, a gente consegue olhar para algumas posições e começar a identificar traços artísticos naquela pessoa. Só que o que a gente precisa pensar? A arte tem várias maneiras de se manifestar. Ela não se limita a uma arte dessas aqui, né? Aqui a gente tem uma combinação de fatores. Mas a arte, ela se expressa através
expressão verdadeira do seu ser. O tatuador é um artista, ele está expressando coisas dele de uma ferramenta que ele descobriu como que ele consegue traduzir o divino dentro dele na matéria. Nós temos uma confeiteira artista aqui. E é verdade, eu não estou brincando. Ela tem o em peixes. Tem o Felipe, que tem toda a questão. Eu não sei se é o seu mapa, Fernando, a gente precisa fazer seu mapa. Eu nunca fiz meu mapa, sabia? Deixa eu abrir ele aqui só pra gente ver se essa minha teoria é verdade. Você sabe a hora que você nasceu? Qual o seu signo solar? Touro. Maravilhoso, pronto, já tá Já tem o pé. sensacional. Ele quer ver que o ascendente dele vai ser escorpião? Não, meu ascendente eu acho que é peixes. Aí é perfeito. Não, olha aí o artista. Fala aí, que dia que é? 15/5, 1971. Que horas? 1h30 da manhã. Que cidade que você falou que você não é de São Carlos. Ah, você é de São Carlos, meu, que legal. Eu morei em Taquaritinga. Olha só, o nosso querido amigo Fernando, ele tem o Sol em Touro e ascendente em Peixes. Ele tem o nó do norte dentro de casa 12. E ele tem casa 12 em Aquário. Não, isso aqui depois a gente avalia, senão isso aqui vai longe. Então o que a gente vai ver? Né? Toda vez que a gente olha, faz um mapa de uma pessoa que tem ascendente em Peixes, Lua em Peixes, Sol em Peixes, Netuno junto com a Lua, com o ascendente, com o meio do céu, com o Sol, em posições que são muito significativas, a gente vai olhar para aquele e falar assim, bom, esse cara aí tem alguma tendência artística. Netuno na 4 pode ser? Pode ser Netuno em posições... Porque a 4 é uma casa importante, né? A gente vai observar mais Netuno do que Júpiter, né? Mesmo sendo Júpiter, a gente... Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que falar, discutir já já. Inclusive está ligado com coisas que o Felipe falou. Essa ligação do que é do clássico com o contemporâneo, astrologia contemporânea, que é o que a gente estuda, tá? A gente estuda astrologia contemporânea. Então o que a gente tem aqui, né? A gente tem vários tipos de posições diferentes, ligados essencialmente hoje, a gente vai pensar só em Peixes e Netuno, em várias combinações diferentes. E aí a gente vai pensar em várias expressões diferentes. Então a gente tem a música, tem a poesia, tem a tatuagem, tem as obras de arte. Plásticas. Exato, é essa palavra que eu estava procurando. As artes plásticas. A gente tem a escrita, né? A gente tem a cinema, confeitaria, a gente tem moda, né? A Débora aqui, a dança. Então tudo que está ligado com essa parte mais subjetiva, porque de uma certa maneira tudo isso aqui é subjetivo, né? Toda forma de arte é subjetiva. Existe alguma coisa dentro da mente da pessoa que ela traduz da melhor maneira que ela consegue para alguma coisa material. E aqui que vem um outro ponto também. Você pode ser o artista que você for, do jeito que você quiser. Nada nesse mundo se faz sem Saturno. Nada. Sem Saturno? Sem Saturno. Sem disciplina. Nada. Não é disciplina, é estrutura. O Saturno, ele fala sobre limites. Tudo nesse mundo tem limite. O meu corpo tem limite. Aí o cara fala assim, só um minuto. Aí o cara fala assim, eu não preciso de nada dessas sociedade, dessas coisas, não preciso de banco, não sei o que lá. Eu vou pintar meus quadros. Ele pega um cavalete, ele pega um quadro, ele pega o pincel dele, molha na tinta, porque ele precisa molhar, né? E fica lá, ele desenha uma arte dele dentro de uma estrutura. Então, para tudo que a gente fizer, tudo, a gente tem que entender o que é Saturno. Ele vai vender dinheiro. Ele vai vender dinheiro, porque ele precisa comer. E a comida tem limites e tem estrutura onde a gente precisa pegar. A nossa vida aqui nesse mundo, nessa existência, ela é totalmente determinada pela presença de Saturno. Por isso que eu falo, você quer entender como você vai viver bem? Saiba como funciona o seu Saturno e coloca ele para funcionar do lado positivo. Senão você não vai conseguir fazer as coisas. Não tem como fugir de Saturno, não dá. A não ser que você pule da ponte e deixe de existir. Aí você vai para outro lugar. Inclusive, outro dia assisti uma palestra de um cara que trabalha com inteligência artificial. E ele falou que a eficiência da inteligência artificial está completamente ligada na projeção, na inserção da mente dentro de um corpo físico. Você não consegue criar uma mente
sem fisicalidade. Não dá, não tem como. Fala. Indiretamente acho que você já respondeu. Mas onde está Saturno é a área mais difícil da vida, teoricamente, né? Tipo, Não. tem mais desafios e tal. Não? Onde Saturno está no mapa de vocês, ele A vai... casa, eu digo. Ele vai indicar onde que é o seu limite, qual que é o preço que você tem que pagar para conseguir alcançar a sua expansão. Porque o limite ele é a porta. Então ele vai falar assim, é como se você quisesse entrar numa casa e tem um segurança ali na porta. Você quer passar daqui em direção à sua prosperidade, aos seus desejos, você tem que pagar essa taxa aqui. E essa taxa está relacionada com a casa, o signo e os aspectos que ele distribui pelo mapa ali. Entenderam? Sim? Eu queria perguntar como que seria esse colocar para funcionar o seu Saturno? Quais são as características positivas do Saturno? Do signo que está ali, é isso? E da casa. E da casa. Planeta, casa e signo. Tá, e aí eu vou olhar isso tudo. Me dá um exemplo. Eu não lembro qual que tá, casa 9. Casa 9 e aquário. Tá, o Saturno de quem? Meu, Seu Saturno está na casa 9, certo? O que é a casa 9? missão de vida. Fé. Não necessariamente, o que mais? Professor, filosofia. Ensino superior. Quem falou ensino superior? Já chega com o pé na porta já, né? 6 meses sem estudar, você já vem já ganhando estrelinha, é isso? Casa 9 é ensino ou aprendizado específico, especialização, faculdade, pós-graduação, mestrado e por aí vai, certo? Porque a casa 3 é a casa do aprendizado geral, aprender a ler, escrever e a se comunicar, certo? A casa 9 é especialização, então aqui eu aprendo tudo. E na casa 9 eu vou e ensino alguma coisa muito específica dentro dessa base aqui. Então o que tem que acontecer? Saturno de casa 9, você tem que ter um conhecimento específico. Você tem que se esforçar dentro de um conhecimento específico. Pode ser científico, pode ser religioso, de fé, espiritual. A casa 9 também fala sobre espiritualidade, sobre fé, sobre religião. Então o que é? Você tem que se... O Saturno, qual que é a característica? Uma das características de Saturno? Disciplina, responsabilidade, rigor, estruturação, autoridade. Você tem que se tornar uma autoridade. Você tem que se tornar, chegar uma coisa inovadora, talvez, ou não, por ser aquário. Pode ser humanitária, não precisa ser inovador. Então é sempre assim. Normalmente quando a gente tem o Saturno na casa, ele vai mostrar onde a gente não tem paciência. Onde a gente não quer fazer aquele negócio lá. Eu não quero aparecer. Não consigo. Normalmente é um lugar eu não quero lidar com aquilo porque eu me sinto muito inseguro. Eu tenho medo porque aquilo lá mostra até onde eu posso ir, mostra até onde é conhecido. Depois daquela porta não é conhecido. E se eu passar para lá, é capaz eu vou passar para lá quem nunca entrou num lugar e passou vergonha. E aí você fala, eu nunca mais vou passar essa vergonha na minha frente, na vida. Toda vez agora que eu vou, só vou no lugar de pessoas que eu conheço. Só que não adianta, porque você vai ficar dentro do seu limite, o que a gente fala sempre o tempo todo, que é ficar dentro da caixinha. E a gente sempre tem que pensar, pensa fora da caixinha. Tá, como que eu penso fora da caixinha? Falar para pensar é uma coisa muito simples, né? Mas agora atuar dentro disso e descobrir qual que é o passo que você tem que dar para empurrar o seu limite para fora, ninguém fala. Então vai lá no seu mapa e olha, para eu poder alcançar a minha prosperidade, eu tenho que empurrar o meu Saturno com jeito, porque senão ele passa a foice em cima de você. É com jeitinho, eu tenho que ir empurrandinho ele para lá, porque Saturno é lento, Saturno é o senhor do tempo, né? À medida que eu vou aprendendo, eu vou empurrando as coisas para fora, eu vou estruturando as minhas mídias, vou estruturando o meu conhecimento, eu vou aprendendo a falar, eu vou aprendendo a mostrar, eu vou palestrando. Ô Nando, Sou você tem o Saturno em Leão igual a mim também, Sim, né? senhor. Eu tô aqui pensando sobre isso. Então essa coisa lenta, que tem essas dificuldades de acontecer, para Leão seria de se expor. Certeza absoluta, sim. E também de ter essa autoconfiança, né? Sim. Agora eu falo pra vocês, né? Quem me viu palestrando no final de semana, vê meus vídeos no YouTube, aquela coisa toda, só quem me conhece é ela que pode falar.
o quanto que eu gosto de me expor e mostrar para todo mundo, o quanto que eu tenho segurança. Eu sempre fui absurdamente tímido e avesso às pessoas. Eu falei, a gente já falou várias vezes, quantas vezes eu me peguei pensando, eu não preciso. Não precisa sim. Porque afinal de contas eu preciso da minha estrutura para eu poder comer. Eu sou taurino e a comida vale muito mais do que a minha vergonha. Então eu vou por fazer. muito tempo eu tinha aversão e aí depois que eu entendi que ou você aparece ou você não vende. E aí uma coisa que você percebe, uma coisa que a gente percebe é que a aversão que a gente tem é pela nossa autocrítica, é pela nossa vergonha de alguém por acaso reconhecer o que eu acho que eu estou fazendo de errado e aí eu vou me criticar. Então, na verdade, não é nem a crítica externa, é a minha crítica que me impede de me expor a possíveis críticas do lado de fora. Só que se eu me impeço de descobrir isso novo, eu também vou me impedir de receber o novo, que é o positivo. E eu vou falando mais para vocês, experiência própria. Eu tenho muito mais experiências e retornos positivos do que negativos. Mas muito mais. E quando eu falo para as pessoas, olha, eu sou muito tímido, a pessoa dá risada na minha cara, mas como? Não, você está toda hora ali? Pois é, mas eu tive que aprender isso, porque eu tenho Saturno em Leão de casa 12. Igual a mim. Medo de me expor. Vergonha de me expor, minha autocrítica. Eu não mereço me expor desse jeito, eu não mereço ser reconhecido como uma figura de autoridade. A partir do momento que eu entendi que se eu não fizesse isso, eu ia continuar fazendo a mesma merda que eu estava fazendo, infeliz do jeito que eu estava, eu pensei, ou eu faço isso ou eu faço isso, porque não dá para ficar do jeito que eu estou. Então toda vez que a gente for lidar com Saturno, é desse jeito. Você está se sentindo desconfortável? Tá ruim? Você está triste? Está se sentindo pressionado? Aliás, quem fala para mim que não consegue trabalhar sob pressão, eu odeio pressão. Se vira, porque a vida é pressão. Não adianta ficar falando que não gosta. Tá sentindo pressionada, tá com medo, tá insegura, é ali mesmo que você tem que ir. Aí a pessoa fala, nossa, não, esse cara é muito chato. Não, esse cara é muito bravo. Como que ele tá falando pra eu ir lá? Eu falo, tá bom, você não quer ir? Não vai. Você vai ficar aí. Você sabe, você gosta de ficar dentro do que você conhece? Tá bom. Daqui 50 anos a gente conversa. Então quando a gente fala da nossa limitação, a gente também está falando das possibilidades da gente se expandir. E a expansão está dentro do conhecimento do domínio de Saturno, e aí a gente chega em outras fases. Olha só, quer ver como já falei para vocês várias vezes que os planetas têm uma sequência lógica de desenvolvimento do ser humano e que nem sempre isso é muito fácil. Então vamos pensando, a gente pensou, chegamos em Saturno, pronto, a porta, limite daqui, eu não passo mais. Mas eu preciso passar daqui. Por quê? Depois disso ainda existe vida. Tem coisa depois. Depois que eu passo de Saturno, eu vou encontrar quem? Júpiter. Nossa, você está fazendo o caminho contrário porque está retrógrado? Urano. E Urano vai simbolizar a minha reinvenção. Eu vou deixar de ser... Rompendo barreiras, né? Rompendo barreiras. Eu vou romper o meu limite e eu vou me transformar em alguma coisa que eu desejo ser. É a minha criatividade, eu quero me tornar aquilo. Quando eu me torno aquilo e eu domino Urano, para onde que eu vou? Para Netuno, que eu me encontro com o divino, com o meu divino. E depois do Netuno, o que eu vou fazer? Eu vou para Plutão, onde eu realmente me transformo na minha verdadeira essência. Então, quando você está em Júpiter, você tem aquela expansão toda, no Saturno é hora de conter aquilo que você expandiu? Canalizar, eu acho, né? Que é mais Canalizar, porque o Júpiter, se a gente pensar em expansão, a gente perde um pouquinho do contexto dele, né? Porque o Júpiter ele fala sobre o entusiasmo. Então é quando você pega Marte, você fica muito louco lá no negócio, você se entusiasma e sai... Energia descontrolada. Vida descontrolado. E aí você dá de cara com uma parede, você não pode correr para qualquer lado. Aquele negócio que eu já falei, já me ouviram falar, né? Potência não é nada sem controle. Então você tá muito loucão lá na adolescência, fazendo tudo, subindo pelas paredes, pode dormir 3 horas por dia, que nunca fica de ressaca, tá tudo certo, não tem dor nas costas, vai lá e faz o que for. Mas chega uma hora que você bate de cara com a idade, né? Vai chegar lá nos 30, né? 31, quando tem a primeira ressaca, você fala, mãe do céu, o que é isso? Você fala, bem-vindo à vida madura. Ressaca. Aí você dá de cara com Saturno, que é onde você tem aquele mundaréu de possibilidades quando você é adolescente. Você vai ser o que você quiser, para quando você chegar nos 30, 32 ali, você vai falar assim, eu não vou ser o que eu quiser.
E quando você chega nos 36, 37, 38, quando a gente tem um ciclo de Plutão, você tem certeza absoluta do que você nunca vai ser na sua vida. Que é onde a gente tem que abandonar um monte de sonhos. E aí a gente tem a fase de verdadeira maturação, que é dos 38 aos 43. Onde a gente realmente sabe quem a gente era, o quanto de utilidade isso tem daqui pra frente, que é praticamente nenhuma. A gente tem que mudar tudo. Mas a gente tá falando de arte. Isso também é uma arte. O quê? Viver é uma arte. Viver é uma A gente tem que saber se colocar. É. Tem que saber passar pelos problemas. Uhum. É necessário. Uhum. É uma arte. E todos nós temos expressões artísticas, né? A gente tem maneiras diferentes ali. Quem viu, todo mundo está assistindo aula, né? Aquela árvore que tem na parede do meu quarto é a minha expressão artística. Foi eu que fiz aquilo. Não colei, não comprei, foi eu que fiz. Mas não porque eu sou artista. Eu sou um bom copiador. É verdade, porque eu tenho ascendente em virgem, então eu copio as coisas muito bem. É por isso que eu, como atleta, tecnicamente, eu sempre fui mais desenvolvido tecnicamente do que talento. Nunca fui super talentoso. Eu sempre desenvolvi minha técnica e E teve disciplina. uma rotina, né? Porque Uma rotina, assimilação da rotina. rotina. Tá? Então, uma coisa que a gente precisa pensar, quando a gente está fazendo a análise de mapa potencialmente artístico, a gente sempre tem que saber que tem um outro negócio junto. Qual que é o outro lado do artístico? Tem três coisas que a gente sempre olha para peixes. É, o lado dos... Artista, espiritual, E fuga. fuga. Fuga e vícios. É, então, é isso. Fuga da realidade seria o vício. Por que vocês acham que tem fuga da realidade? Que é a Foi polaridade sentido? negativa, né? A polaridade negativa do... Por quê? Quero saber por quê. Influência de Netuno? Por quê? Porque a realidade é dura. Porque a realidade é dura. E o peixe é muito sensível, né? Então, É muito sensível, sim. É, porque o sonho. Por que eu tenho um cara que não estuda astrologia me respondendo? Porque ele deve estudar Porque astrologia. o meu ascendente é peixes. Entendi. Tá falando por conhecimento de causa. Aham. O que você quer perguntar? Qual que era a pergunta agora? Por quê? Eu quero saber por que que peixes, a pessoa de peixe tem a tendência da fuga. Não é porque ele tem a ligação com Netuno, porque eles são a mesma coisa. Eu quero saber por quê. Como que a gente explica isso pro cliente? Se a gente chegar pro cliente e falar assim, você tem um potencial artístico. Eu sei. Por Você causa não da sua precisa me ligação falar isso. com o Mas então você tem um negócio de fuga. Eu também sei. Mas por quê? Por causa do inconsciente, conexão com o inconsciente ou não? Por causa da conexão com o inconsciente. Mas Casa 12 também, né? Que Casa 12 isso também. habita. também. O que mais? Como que eu Pela explico? necessidade de sonhar, né? Por quê? Porque o sonho seria uma transfiguração da realidade, uma maneira de você, Ele não se conecta muito com a encontrar uma realidade. outra dimensão de realidade que não seja uma realidade terrena, concreta. Tá. Mas e aí essa realidade é a realidade dessa pessoa. O inconsciente, o fantasioso, o sonho, o espiritual é a realidade dessa pessoa. Então, muitas pessoas de peixes, de sol, com conjunção com Netuno, quadratura, não sei o que lá, elas estão o tempo todo buscando uma forma de entrar em contato com elas mesmas. Que elas mesmas não se encontram Não aqui, conecta não no faz mundo material. sentido. Quantas vezes a gente já ouviu falar, as pessoas que são trans, por exemplo, falando assim, eu nasci no corpo errado. Quantas vezes a gente ouve falar isso? Praticamente todas as vezes. Um artista, um músico, um cantor, normalmente ele vai ficar lá o tempo todo buscando na arte dele uma maneira dele se sentir mais inteiro com ele mesmo. Da mesma maneira como uma pessoa de Capricórnio vai querer trabalhar no mundo corporativo. Então, a essência da pessoa, ela vive em outro lugar. Eu costumo brincar às vezes, né? É como se fosse uma menininha, tamanho da Yuki, assim, mais ou menos, um pouquinho maior, vai, que a Yuki é um chaveirinho. Uma pessoa desse tamanho assim, carregando um balão de hélio do tamanho de um prédio.
ela é o balão e ela tá amarrada aqui embaixo com alguma coisa que pra ela não faz sentido. Eu costumo falar que eu vivo no igual o Fantástico Mundo de Bob, que ele tem na mente dele lá a historinha que ele conta pra ele, que ele vive lá dentro. Então às vezes eu tô aqui, mas eu tô no Fantástico Mundo de Bob, que é o mundo que eu criei pra mim ali. E sempre foi assim. E aí o que acontece? A maioria, se você pensar num lado mais espiritualista da coisa, a maioria das pessoas de peixes já teve vivências espirituais muito fortes. Já viram coisas, já conversaram com coisas, né? Já ouviram, já viram, já tiveram muitos amigos imaginários que não eram imaginários, eram, numa visão espiritualista, eram as entidades dele que estavam ali junto. Aí você fala assim, nossa, você fala, pô, e aquele cara ali? Aí todo mundo olha pra sua cara e fala, que cara? Aquele mano ali, o cara tá lá faz 2 horas parado na esquina. E você fala, velho, não tem ninguém na esquina lá. É brincadeira, mas eu já tive cliente já que passou por isso. Ele foi, a pessoa entrou em pânico. Porque ela tinha uma pessoa sentada ali, ó. Vocês não estão vendo. A pessoa quer pular da ponte, né? Porque não é possível que só ela que tá vendo esse negócio aí. Então, é muito difícil para as pessoas conseguirem entender o que é normal. Porque a essência delas não está num padrão normal, está em outro campo vibratório. E aí isso é muito complicado. Se você não consegue ativar propositalmente, ou se você não é orientado a ativar propositalmente o lado positivo disso, o único lado é você querer achar uma maneira de entrar em contato com o seu inconsciente, que é o que existe de verdade dentro de você. E qual que é a maneira que você tem de encontrar o nosso inconsciente? Através da bebida, através da bebida, através das drogas, através dos psicodélicos. É ali onde você vai realmente se sentir em casa. Por isso que tanto artista tem problema de bebida e de vícios. Toda banda de rock que tem por aí, pelo menos nos anos 70 e 80, vai. Todo mundo era viciado em cocaína, meu. Todo mundo era alcoólatra, todo mundo viciado em cocaína. Você tá lá usando uma forma de se expressar, que nos anos 70 era raiva, nos anos 80 era raiva, mostrando lá, até nos anos 90, até começar o eletrônico criar mais espaço. Era todo mundo dar um jeito de expressar a sua raiva interna por ter sido oprimido pela geração anterior. Isso é com todo mundo, né? Inclusive o pessoal da era da Semana da Arte Moderna, que foi por isso que eu perguntei, que você mesmo respondeu isso. Tô cansado de me submeter às regras de pessoas que são mais velhas. Eu não quero mais ficar lidando com Saturno, eu quero descobrir meu Urano. Inclusive o Urano estava passeando em cima do ascendente do Brasil quando aconteceu. Olha, que legal. Ascendente do Brasil. É. Qual é o ascendente do Brasil? Peixes. Esse bando de bunda mole. Então é por isso que dizem, que perguntam quando que colocaram o Rivotril na bebida do brasileiro. Foi. O Brasil é, meu... O Brasil é todo trabalhado com Rivotril. Seja bem-vinda. Oi. Fica à vontade, Juju. Pode ser. Eu já explico esse lance do acidente do Brasil, tá? Mas é isso, né? A pessoa, as pessoas de Peixes e Netuno, elas têm essa coisa de querer entender quem ela é. E quem ela é está vinculada com o inconsciente. Você só consegue entrar com o inconsciente por 2 maneiras. Ou é o vício e as drogas, ou é a arte e a conexão espiritual. Para esse lado aqui é mais difícil. Você tem que ter pessoas que vão te ajudar a chegar nesse ponto. E entendam que isso aqui faz parte da mesma essência. O vício e a espiritualidade. Quantas pessoas ex-alcoólatras estão na igreja evangélica hoje? Descobriram Jesus. Bom, eu tô dando palestra lá em uma, que é tudo ligado a galera que é da droga, do álcool, que é todo mundo Que ligado todo mundo virou. Que todo mundo virou, achou a solução em Jesus. Por que achou? Alguém viu alguém sair lá do AA e ser jogador de futebol? Não, cara, você vai sair daqui e vai pra cá, porque é a mesma coisa.
É a mesma essência. Só que a expressão é diferente. Tá trocando uma fuga pela outra. Uma fuga pela outra. Por quê? Quando você está numa religião especificamente, eu não estou falando de nenhuma, estou falando de religião. Você tem um monte de regras, e esse monte de regras, o que faz? Tira a responsabilidade da sua mão. Fala que vai te salvar. É, Também. Deus vai te salvar. É Jesus, né? Agora que eu descobri que tem uma nova religião que é cristã. Você é cristã? Eu falei, depende. Como nova? Ah, pra mim, Só porque tem uns 2000 anos isso. Não, mas assim, não existe uma religião cristã. Catolicismo. Não, mas é assim, mas é o nome. Catolicismo, o protestantismo, a igreja batista não Tudo sei o isso é quê. cristão. Sim, ó, sim, Mas não lógico. existe uma Não há uma cristã. religião falando cristã. E aí se você não é, você é cristã? Mas depende. Acredito em Jesus. Se você acredita em Cristo, você é cristã, mas tem outras vertentes, né? Sim, Sim. mas tem Mas isso é. aí agora, que eu não tava ligada nessa ideia Tá, dos a pessoa evangélicos. Mas eles querem dizer se você é evangélico. Aí eles vêm com essa. Tá. Você é cristão? Mas é É, evangélico. bom, Não é tudo nem bem, vai, católico. eu vou, tá bom, entendi. Mais ou menos, eu entendi. Então, certo, então o que a gente tem que pensar? Toda vez que a gente vê um mapa de peixes, a gente tem que pensar na espiritualidade, na religião, na entrega, na submissão, na fuga, no álcool, na arte, nas drogas. A gente sempre tem que colocar isso aqui. Qual que é o segredo da gente identificar onde que o nosso cliente está sem entrevistar muito ele? Como está a sua conexão espiritual? Como está a sua conexão espiritual? Perfeito. Estrelinha para você. Uma vez eu contei essa história para vocês várias vezes já. Uma cliente minha, sempre com problema com o namorado, né? Saindo muito pra balada. É. Não, tá bem conectado com a sua espiritualidade, a pessoa? Não. Não, eu danço, cara, eu Não, danço mas eu vou muito. todo final de semana. Não, tô com os meus amigos. Minha terapia é meus amigos. Eu falo, sei. Jesus Cristo. Aí eu já sei. Aonde vocês vão no final de semana? A Louca. Quem não sabe, a Louca é uma balada aqui embaixo. Que ainda existe a Louca? Existe? Tem- Reabriu agora. tem 100 anos o negócio, né? Você fala, não, então essa história aqui de uma cliente minha, né, que tava lá com problema, ai não, porque isso, é porque eu apaixonei, não sei o que lá, eu falei, tá bom, vejo o mapa do cara, deu o mapa do cara, né, tinha Netuno em cima do ascendente ali. Aí eu olhei e falei, vixe, como que tá a espiritualidade dele? Ah não, ele é ateu. Aí eu falei, então corre. Então corre. Não, porque você tá sempre vindo lá do mal das coisas. Eu falei, tá bom, vai lá, né? Deu 2 meses, ela mandou mensagem. Meu, você não sabe, cara. Próxima vez eu não discuto mais com você. Eu falei, Falei, meu cara é maluco, psicopata, doido, me persegue. Umas 3, 4 semanas depois já não tava mais afim, o cara terminou, o cara ficou me perseguindo, viciado em mim, doido. Ele chegou a mandar mensagem falando que a luz do seu quarto tá acesa, 4 horas da manhã, o cara tava na rua. Nossa, Deus é mais. Que medo. Por quê, né? Porque o que acontece? Se você tem um símbolo tão forte quanto esse, e você não tem uma conexão com uma pessoa que tá indo num centro espírita, tá indo no budismo, vai fazer retiro sempre, né? Vai aprender a meditar, ou ele pinta, mesmo que seja o pinto com os pintos, né? Pode pintar o que for. Ele pode até ter esse lance da bebida, ele pode ter esse lance das drogas, mas ele tem uma válvula de escape que serve mais positivamente para as coisas. Se ele não tem, você está lidando com um viciado e que potencialmente é perigoso, porque todo mundo acha que Netuno, o Netuno, né, aquela coisa, vocês já foram no... Netuno representa o mar, tá? Ele é o senhor dos mares. Vocês já viram uma tempestade no meio do mar, como é que é? Sobra nada, cara. Só vocês verem o que aconteceu em Petrópolis no final de semana, na semana, né? É bacana a água, dá vida, dá, opa, maravilha, contanto que não seja debaixo do morro, né? Então o Netuno tem esses dois lados, ele pode ser completamente destruidor, mas destruidor de acabar com a vida de todo mundo, vocês sabem, né? Quantas pessoas que tem gente viciada na família e que está com a família inteira destruída e não consegue resgatar aquela pessoa, não tem como, é a pessoa que tem que viver o processo e sair daquilo. Ou então no crime, né, também, né, que
tem a tendência, né, do Mas aí também já é uma questão de você, também tem um crime, mas é uma questão da mistura, né? A pessoa de peixes, ela não tem identidade. Não é que ela não tem personalidade, mas ela se mistura muito fácil com tudo. Ela se mescla. A adaptabilidade demais. É hiperpermeabilidade. Então tem dificuldade de estabelecer limites. Aí ela tem que chegar no fundo do poço para perceber que, olha, acho que eu preciso dar um jeito de sair daqui, né? Ou então morre. E enquanto está no processo, leva a família inteira junto. É devastador. E não tem nada que você possa fazer. Não adianta fazer internação compulsória. Se ela não decidir. Não adianta. Porque tem que fazer sentido. Se você fizer o mapa de uma pessoa, hoje, ela não está afim de te ouvir, vai estar por aqui, vai sair por aqui. Daqui 5 anos ela vai te procurar, você fez meu mapa 5 anos atrás, mas foi mais ou menos, vamos fazer agora? Ela está num processo de abertura fodida ali, que você fala as mesmas coisas que você falou, fala, nossa, mas cara, que profundo que foi isso. Aí você fala, mano, eu falei a mesma coisa pra você 5 anos atrás. Simplesmente a pessoa não está aberta para isso, ela não está conectada com isso. É por isso que tudo tem seu tempo. Cada um tem seu tempo. E a gente tem que conseguir fazer o que dá. Eu fiz um mapa de uma pessoa mais ou menos um mês atrás, que ela tem Sol em quadratura com Saturno. Sol em quadratura com Netuno. Aí eu falei assim, olha, isso aqui é meio complexo, né? Tem que dar um pouquinho de dificuldade de saber quem você é, como que você consegue se expressar, quais são os seus amigos e as suas relações e tal. Não. Ah, é? Você sabe quem você é? Ah, eu sei, né? Você gosta do seu trabalho? Depois, né? Você gosta do seu trabalho? Ah, não gosto muito, não. Meu casamento também, eu tô com meu namorado faz 20 anos, mas tô porque tô. Ah, é? Tá. E os seus hobbies? Normalmente é o que o meu namorado gosta de fazer, então eu falo, então você sabe bem quem você é, né? Então as pessoas às vezes têm dificuldade até mesmo de identificar que elas não sabem que elas não são quem elas são. Que elas não sabem quem elas são. Porque você vai indo, o tempo todo você vai indo. Na adolescência você namora com alguém que você não né? Você tá num grupo e de repente você tá numa balada. Às vezes acontece isso, né? A pessoa de peixe às vezes tá lá naquele negócio. Tá no meio da balada, de repente ela... What the... Vocês já tiveram essa sensação de que de repente vocês estão num lugar com uma galera assim conversando, de repente dá um minuto de lucidez e você fala, como que eu vim parar aqui, velho do céu, quem é esse cara? Eu tive uma cliente uma vez que ela tem Netuno de casa 7 e eu tava fazendo o mapa dela bem na fase que ela tava se separando, né? E ela falou pra mim, Nando, teve um dia que eu acordei, eu abri o olho, meu marido tava dormindo do meu lado, né? E eu olhei pra ela e eu falei, ela falou, me assustei que ela não reconheceu fisicamente, ela não reconheceu ele. Já aconteceu comigo. Ela falou chocada, que eu não sei quem é essa pessoa. E ela não estava fazendo, ela não estava figurativamente, ela estava falando verdade. Ela falou, eu não sabia quem era, a minha sensação que eu tinha é que eu não sabia quem era aquela pessoa. Acabou se separando e tal, aquela coisa toda, né? Certo? Só isso de Netuno e Peixes, é simples. A gente nem falou de casa 12, tá? Não vamos nem entrar no assunto aqui.